Olá, pessoal. Acredito que todos vocês estão bem hoje. Hoje abordarei os pré-requisitos, os tópicos que você precisa entender antes de poder compreender o que compartilharei com você amanhã. Portanto, esta será uma das primeiras palestras sobre o tópico de compreensão do fluxo de pedidos. Portanto, isso será muito básico. Na primeira metade, abordaremos coisas que você já sabe, coisas sobre as quais eu já falei. E se você for novato, esta é uma oportunidade para se atualizar. Portanto, preste atenção. Na minha opinião, esses tópicos são os mais importantes de que você precisa. Somente com isso você pode criar um modelo de negociação totalmente funcional. Você pode se tornar lucrativo apenas com isso. Você não precisa de mais além disso. E sim, agora vamos começar. Como medir o fluxo de pedidos? Para avaliar o fluxo de ordens, você precisa de níveis de prazos mais altos. Mais especificamente, você precisa de faixas de preço equilibradas, lacunas de valor justo e pools de liquidez, certo? Basicamente, você está em uma situação de altos ou baixos. Eu os relacionei em ordem de importância. Portanto, uma faixa de preço equilibrada, faixas de preço equilibradas manterão o preço melhor do que as lacunas de valor justo, e é melhor usar as lacunas de valor justo do que os pools de liquidez, certo? Eles servirão como base para suas configurações, certo? Portanto, sempre que você entrar em ação de preço e quiser negociar, precisará de um nível de período de tempo mais alto, seja uma faixa de preço equilibrada, um gap de valor justo ou uma baixa antiga mais alta. Se você é novo, vai se beneficiar com isso, certo? Gostaria que, quando comecei, eu tivesse recebido o conselho de que deveria me concentrar apenas em faixas de preço de equilíbrio, lacunas de valor justo e acordos de acumulação. Eu não tentaria encontrar uma configuração em um período de tempo superior ou em um período de tempo superior. Você tem um disjuntor ou algo do gênero, certo? Concentrar-me-ei apenas em faixas de preços equilibradas, lacunas de valor justo e puxões de liquidez. E hoje apresentarei algo novo para você. Acho que alguns de vocês estão chegando perto disso. É Stat Through Open, certo? Então, basicamente, você tem prêmio e desconto por meio de aberturas, certo? E agora vamos analisar, vou dar a vocês uma representação visual dos níveis mais altos do período de tempo e o que procurar. Então, primeiro, vamos falar sobre as faixas de preço equilibradas, certo? Já falei sobre isso com vocês antes, mas agora eu falei. A razão pela qual falei sobre isso como nas primeiras lições deste mês foi porque eu queria que vocês entrassem em seus gráficos e olhassem por si mesmos, certo? E faça alguns testes de retorno, você sabe, coloque a mão na massa, porque sem isso você não pode aprender, certo? Se eu lhes der isso assim, a maioria de vocês provavelmente nem olhará para isso uma vez e depois tentará negociar, e isso não funciona assim. Então, como eu disse, o saldo por oscilação é basicamente uma diferença de valor livre dupla, certo? Então você tem essa lacuna que corta outra lacuna, certo? Há uma vela de baixo para cima, que é o que as velas pretas representam. Então você tem esse pavio,
e a vela à direita dele não tem pavio, certo? Isso é apenas um desequilíbrio, uma liquidez desequilibrada, certo? Se esse wick se encontrar com isso, você terá uma ação de preço equilibrada. Mas devido ao fato de não haver o wicks aqui, e o mesmo vale para esta vela aqui, que está no meio da vela à direita e da vela à esquerda, só há compras sendo feitas aqui e só há vendas sendo feitas aqui. Então, quando esse desequilíbrio se encontra com isso, ele se torna equilibrado, certo? Portanto, isso é muito poderoso. Você pode usar isso para ver a alteração do estado da entrega. E é isso que você está procurando. No nível mais alto do período de tempo, coloquei uma chave aqui para que vocês possam ver à esquerda do slide. Vocês podem ver o canto inferior esquerdo. Desculpe isso. Vocês podem ver que tem um time frame superior para um time frame inferior, certo? Portanto, se o período de tempo mais alto for, por exemplo, um gráfico semanal, então, no período de tempo mais baixo, que vocês podem ver, eu criei algumas imagens. Espero que eles sejam agradáveis aos olhos. Isso é exatamente o que você quer ver, certo? Você precisa de um período de tempo inferior baixo, localizado acima de um período de tempo superior. Você pode ter a mínima dentro do nível mais alto do período de tempo, mas ela deve estar acima do equilíbrio, que é o centro do nível mais alto do período de tempo que estamos observando. Com relação aos desequilíbrios, certo? Portanto, o preço deve estar acima da faixa de 50% de desequilíbrio para que isso seja realmente proveitoso para você. Mas as melhores configurações terão a mínima logo acima do desequilíbrio ou logo acima do nível do período de tempo mais alto. Portanto, você precisa de uma mínima de 15 minutos acima de uma faixa de preço de equilíbrio de 4 horas, certo? E isso dará a você uma configuração adequada. O mesmo vale para a diferença de valor justo. Você precisa ter uma baixa acima do gap, certo? É aí que você obtém a melhor configuração, a configuração mais limpa. Isso é o que geralmente ocorre na ação de preço mais limpa. Portanto, se estiver ligado, você pode olhar para a chave novamente no canto inferior esquerdo da tela e verá semanalmente, até 4 horas, diariamente, até 1 hora, e assim por diante. Se você tem um gráfico diário, está olhando para um gráfico diário e vê um gap de valor justo diário, então você quer anotar esse gap de valor justo. Em seguida, você deve passar para o período de 1 hora. Se o preço cair, mas voltar a subir e deixar uma mínima acima desse gap de valor justo, você tentará encontrar uma configuração quando o preço for negociado abaixo dessa mínima, uma configuração de compra, certo? Portanto, é isso que você verá em relação às lacunas. Você não precisa de gaps inversos de valor justo, pois são muito confusos. Você precisa de coisas que possa ver, coisas que sejam fáceis de ver, certo? Faixas de preço equilibradas, lacunas de valor justo, muito fáceis de ver. Então temos pools de liquidez, certo? Falarei apenas sobre pools de liquidez do lado da venda. Os pools de ações de compra-venda são o oposto. Portanto, se você tiver uma mínima diária, deverá haver uma mínima de 1 hora acima dessa mínima diária. Espero que eu esteja sendo claro. Se não estiver, provavelmente terei que responder a algumas perguntas. E isso não é problema, certo? Portanto, se tivermos uma mínima diária, você precisará de uma mínima de 1 hora.
Se você tiver uma mínima de 4 horas, precisará de uma mínima de 15 minutos, acima dessa mínima de 4 horas. Quando o preço rompe o período de tempo inferior e, em seguida, rompe o período de tempo superior, é nesse momento que você encontrará uma configuração, certo? Portanto, em cenários de alta ou mercados de alta, você precisa que uma mínima do período inferior seja rompida antes de reagir aos pools de liquidez do período superior. O mesmo vale para faixas de preço equilibradas e lacunas de valor justo. Este diagrama provavelmente explica isso melhor do que eu, e é por isso que passo tanto tempo fazendo isso. E se você tiver alguma dúvida, é claro que pode me perguntar. Agora, apresentarei o Stat Tool Open. Portanto, a maioria de vocês sabe o que é Premium e desconto em relação ao preço. Agora vou compartilhar o que é prêmio e desconto em relação ao tempo. Em mercados de baixa, terás aberturas verdadeiras empilhadas, isto é, a abertura real de ciclos curtos acima da de ciclos longos. Deixe-me repetir isso novamente. Em mercados de baixa, quando o preço está acima de uma abertura verdadeira de ciclos de prazos mais baixos, que já está acima de uma abertura verdadeira de ciclos de prazos mais altos, é quando você deve procurar operar vendido. Se você está olhando apenas para uma abertura verdadeira, está fazendo isso errado. Precisa de 2 aberturas reais. E na parte inferior do slide, coloquei a hierarquia dos ciclos para vocês, desde os maiores até os menores. Então, por exemplo, se você estiver analisando um ciclo diário, você quer negociar o ciclo diário, certo? Que você usará o período de 1 hora para negociar. Não é minha culpa. O período de 15 minutos para negociar. Se você estiver analisando um ciclo diário, precisará de uma abertura real dos ciclos do período inferior para obter essa entrada precisa, certo? E o oposto vale para os mercados em alta. Portanto, em relação ao tempo, você pode estar em um mercado de desconto sem nem mesmo olhar para um tempo mais alto. Olhar para um tempo mais alto a partir de níveis ou outros. Você procuraria comprar em um ciclo de período de tempo mais alto, que está abaixo de um período de tempo mais alto, e procuraria comprar abaixo de um ciclo de período de tempo mais baixo, que está localizado abaixo de um período de tempo mais alto. Certo? Portanto, se você estiver analisando os ciclos de 90 minutos para negociar, para os ciclos de 90 minutos, você precisará do período de 5 minutos, certo? Escreva isso. Você precisa de 5 minutos para analisar ciclos de 90 minutos. Assim, por exemplo, se você estiver negociando na sessão de Nova York e a abertura da sessão de Nova York for às 7h30, você precisará que isso esteja abaixo da abertura do dia real. Você entendeu? Isto é só uma introdução. Vou me aprofundar à medida que avançarmos, e é muito difícil receber essas informações e saber que há alguns caras aqui que estão realmente roubando as informações. Tenho correções para todos vocês. Na maioria das vezes faço o que faço de propósito.
Gosto quando vocês me fazem perguntas porque as pessoas que estão roubando as informações não podem me fazer perguntas. E há alguns, você sabe, pontos em branco que são deixados no meio. Cada lição, mas à medida que avançamos ao longo do ano e eliminamos todos os que precisam ser eliminados, estaremos preenchendo todas elas. Além disso, a maioria desses pontos em branco pode ser preenchida apenas com a análise dos gráficos, apenas com o backtesting, o que é muito importante. Você precisa fazer um backtest, certo? Estou lhe dando essas informações e elas o tornarão um analista melhor, é claro. Mas você precisa se tornar o operador, certo? Posso ajudar você a saber para onde o preço irá, ensiná-lo a antecipar as oscilações do mercado e assim por diante. Mas você precisa aprimorar suas habilidades em relação à negociação por conta própria, certo? Portanto, você precisa analisar a ação do preço. E se familiarize com essas coisas de que estou falando. Você precisa aumentar sua confiança e trabalhar em si mesmo. E falarei com vocês amanhã, às 18 horas. Espero que tenha sido esclarecedor. E espero que você tenha uma noite maravilhosa. Falo com vocês amanhã.